Amados, eu gostaria de meditar com vocês aqui nessa manhã a respeito do tema de Jesus como um advogado e depois como um juiz. Eu não sei se você já esteve em uma audiência ou diante de um tribunal, mas provavelmente você já deve ter assistido algum filme que fala a respeito disso. E então a gente vê aquela situação onde alguém está ali sentado no banco dos réus e há ali uma testemunha de acusação, há ali o advogado de defesa e o juiz, e alguns têm até uma plateia, né? E eu vejo que essas pessoas que estão ali no banco do réu, elas querem, né, ter algum argumento. Elas desejam ter um advogado que realmente consiga mostrar que a história não é bem essa. E a própria pessoa também se sente numa posição de arrependimento, muitas vezes, querendo que nada daquilo realmente tivesse acontecido. Então nós vamos meditar hoje nessa manhã, e baseado no que o nosso irmão Estevão leu, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que toda língua prestará louvores a Deus. Você observa no texto que não diz poucas, nem algumas, mas todas. Então naquela hora muitos joelhos se dobrarão em reverência, porque já estão acostumados a se dobrar diante de Deus. Agora outros não, vão se dobrar diante do senhorio, diante da ira de Deus. A Bíblia é muito clara nessas situações. Então eu quero trazer para vocês aqui, né, que a palavra de Deus fala muito a respeito do tribunal de Cristo. Um tribunal onde todos nós estaremos lá diante de Deus para poder prestar contas a Ele. A palavra diz em 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: olha, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Neste mundo nós vemos que os maus comparecem aos tribunais, não é verdade? Alguns, não é? E na maioria das vezes que eles comparecem, não é por vontade própria. Nós sabemos que a nossa justiça, como o profeta Isaías diz, Isaías 64, 6, diz que a nossa justiça é trapo de imundície. E se na nossa justiça, que é trapo de imundície, né, quer dizer que é uma vergonha, que não se pode nem ser chamado de justiça diante da justiça de Deus, se nessa nossa justiça que é corrupta, os homens maus precisam estar diante de um juiz para receber um julgamento, sem querer, pode ser que algum mal tenha se arrependido e tenha confessado o crime e buscado um juiz. Raramente isso acontece. Mas na maioria dos casos, então você tem uma pessoa ali que praticou algum crime, que está sendo julgada, e a pessoa não quer estar ali. Mas ela está ali, sabe por quê? Por causa da força da justiça. E nós precisamos praticar isso e aplicar isso na palavra de Deus, sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque nós não queremos estar diante do tribunal de Cristo, mas nós estaremos lá. Isso não é uma vontade, não tem escapatória. Mais cedo ou mais tarde, né, os nossos dias são contados e nós seremos reservados então para o juízo. E a justiça de Deus não é trapo de imundície, né? Eu afirmo, então, baseado nas Escrituras, com toda a certeza, que você estará diante do tribunal de Deus para ser julgado. Agora, os homens, eles julgam as pessoas conforme as suas leis. Um conjunto de leis que é estabelecido, leis que são baseadas na cultura, baseadas no comportamento da sociedade, leis que vão mudando ao longo do tempo. Mas e nós? Nós cristãos e os não cristãos, como que serão julgados? A palavra de Deus diz que o julgamento será baseado na palavra dele. Jesus diz em João 12:48 que ele não veio julgar o mundo. Para isso tem quem o julgue. A própria palavra que ele proferiu vai julgar o mundo. E a Bíblia, ela deixa claramente, né, que todos conhecem a Deus, seja pelas obras criadas, seja pela palavra de Deus, seja pela manifestação da sua igreja.
mas, portanto, o homem é indesculpável, não vai haver desculpa diante de Deus. Nós vemos também que tem muitos advogados, né, aqui na terra que inventam muitas desculpas, que conseguem pegar uma pessoa que é culpada e conseguem muitas vezes distorcer esse julgamento e fazer com que a pessoa seja absolvida. Agora, no julgamento do tribunal de Cristo não vai ser assim não. Por isso que a nossa justiça é trapo de imundícia, irmãos. Mas diante de Deus, não há como inverter a situação. Diante de Deus, a justiça vai ser feita como ela deve ser feita. O mal vai ser pago com o mal. E cada um vai retribuir conforme o que tiver feito. Em Atos 17, 31, diz assim, olha, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O apóstolo Paulo estava pregando aqui, para aqueles idólatras lá, gregos, né? E estava mostrando para eles que a respeito da vida eterna, a respeito do julgamento, e falando, olha, um dia Deus vai julgar todos. E disso ele deu prova, ressuscitando esse varão que vai julgar, que é Jesus Cristo. Então a ressurreição de Cristo é uma prova do julgamento. Não há como a gente fugir disso. Abra comigo em Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, versos 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Observa bem, irmãos, que tudo que nós estamos vivendo e fazendo está sendo registrado. No grande dia do julgamento vai abrir o livro que vai conter as suas páginas, as páginas da sua vida, as páginas que você está escrevendo hoje. E Deus não vai deixar passar nenhum detalhe em vão, não é? Um irmão uma vez falou assim, que diante de Deus todos nós estaremos nus, sabe? Nós não podemos esconder atrás de nada, nem mesmo de um fino pano. Pense nisso, irmãos, para que você tenha um comportamento pelo qual você não vai se envergonhar, para que quando forem, abertas, passadas aquelas páginas da sua vida, naquele momento ainda assim seja um testemunho, sabe, para todos que estarão ali. O tribunal de Cristo, então, irmãos, é um fato bíblico, quer você acredite ou não. É muito interessante eu pensar que se eu estou vivendo no Brasil, estou sob as leis brasileiras, não é? Adianta eu falar assim, eu não quero nem saber o que está escrito, e eu me comportar de uma forma que vai ferir as leis, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser colocado como réu, para ser julgado. E muita gente hoje age, com total desinteresse pela Bíblia, fazendo como aqueles que o apóstolo Paulo tinha acabado de falar
falou, olha, Deus ressuscitou dentre os mortos, dando isso como uma prova cabal, que vai ter o grande julgamento, e aquelas pessoas, muitos zombaram de Paulo, a palavra diz, muitos zombaram, outros acreditaram. E nos nossos dias não é diferente, não, muitos estão zombando da palavra de Deus, muitos não querem acreditar, mas o fato é que ela continua sendo a palavra de Deus, o fato é que Deus continua reinando, o fato é que o tribunal de Cristo vai acontecer. Isso não muda o nosso Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O tribunal de Deus é um fato bíblico. E eu queria fazer um paralelo com o tribunal humano, que a gente vai aprender bastante coisa aqui. Olha, no tribunal humano existe a acusação, né? Então, a figura do acusador, e a Bíblia deixa bem claro quem é o acusador. Quem é o acusador? É o diabo. O diabo é um acusador. Sabe o que o diabo faz? Ele vai enrolando as pessoas, não é? Ele vai dando corda para as pessoas, para enforcar as pessoas. E ele quer envolver as pessoas com a maior quantidade de pecados possível, para que depois o caminho de volta seja um grande sacrifício. E muitas vezes até beirando o impossível, né? Humanamente falando. Mas para Deus não há impossível. E o acusador, ele vai até a Deus, olha só a ousadia dele, para acusar as pessoas. Diuturnamente, ele está na presença de Deus acusando. Foi assim que ele fez com Jó. Ele foi até o trono de Deus para falar que Jó não era bem assim, que Jó só mantinha a integridade dele porque era cercado de cuidados. Você acha que comigo e com você é diferente, irmãos? O acusador, ele tem interesse em derrubar a maior quantidade possível de pessoas. Eu tenho falado aqui não por mim mesmo, mas pela palavra de Deus. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10 vai mostrar para a gente, olha só, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só. Então, como acontece num tribunal humano, acontece no tribunal de Cristo que existe a figura do acusador, e ele vai estar levantando cada defeito, cada brecha, cada problema seu, ele vai estar trazendo à tona e falar, está vendo, esse aí não presta não, esse é como eu, é um acusador, ele quer fazer isso com a sua vida, ele quer acusar você. E também como é no tribunal humano, né, nós temos um acusador, mas graças a Deus, nós temos um advogado. E o advogado que nós temos, eu gostaria de falar sobre ele agora, 1 João capítulo 2. Hoje eu tenho as duas mãos para localizar minhas passagens aqui, como você. Graças a Deus, né? 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Graças a Deus. Nós temos um advogado, e hoje, se você pesquisar, né, os advogados que não se corrompem, será que é fácil a gente achar um advogado que não se corrompe? Não é fácil, sabe por quê, irmãos? Porque são seres humanos assim como nós. Porque eu poderia falar para a igreja também, será que é fácil nós acharmos algum irmão que não se corrompe? Todos nós estamos lutando contra a nossa carne, contra nossas fraquezas, nossas debilidades. E se não for pela misericórdia de Deus, ninguém entrará na salvação. Mas graças a Deus nós temos Jesus Cristo, e no currículo desse advogado,
O primeiro item que vem lá é o justo. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que não há um justo na terra, não há nenhum sequer, porque todos pecaram. Então Jesus é o justo. Ele não é um justo, ele é o justo. E eu queria falar um pouco a respeito então do currículo do nosso advogado, das características de Jesus como nosso advogado de defesa. Primeiro que, como o irmão aqui que pregou a Santa Ceia, falou a respeito de Jesus, que tudo que foi feito por Ele e para Ele, e nada do que foi feito, né, sem Ele se fez. Que Ele é o Verbo que estava com Deus, e o Verbo é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, simplesmente, Ele é o Criador. O nosso advogado, o justo, Ele te formou todas as coisas que estão aí. Ele é a luz dos homens. E olha só que interessante, o Criador de tudo, a luz dos homens, dá a quem o recebe o poder de ser feito filho de Deus. João 1 a 5 e 10 a 13. João 1, 10 a 13. Então, Deus, Ele nos dá o poder de ser feitos filhos de Deus. E nós não podemos tratar isso como se fosse qualquer coisa não, gente. É o Filho de Deus. Como que é o tratamento do Filho? É um tratamento diferenciado, é um tratamento de amor, é um tratamento de consideração, não é? Quem tem filhos sabe, né, o que eu estou falando. Jesus, o nosso advogado, ainda seguindo o currículo dele, né, ele é o mediador. Observa, não é um mediador, ele é o mediador. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe outro mediador a não ser Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra fala aqui, 1 Timóteo 2, 5 a 6, abre lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Então diz as Escrituras, em 1 Timóteo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha, mostra para a gente que há um só Deus e um só mediador, e mostra também que nós precisamos dar esse testemunho de que Cristo é o nosso mediador. O tempo é oportuno, viu, irmão? Você está pregando isso, você está pregando a salvação em nome de Jesus. Hebreus 9, versículo 15. Hebreus 9, 15. Diz assim, por isso mesmo, deixa eu esperar um pouquinho, localizaram, irmãos? Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aquele que tem sido chamados. Ele é o mediador. Então não há essa conversa, sabe, que muitos usam de que, eu vou pedir para a mãe que o filho atende. Isso não existe, isso não é bíblico. Muitos usam essa desculpa, né, para poder estar reverenciando quem não é digno da reverência dessa forma. Então nós precisamos pedir em nome de Jesus, porque Ele é o mediador. Sabe, eu vejo essa questão e vejo o primeiro milagre que Jesus fez, que foi transformar aquela água em vinho, quando a mãe de Jesus falou, Jesus, acabou o vinho. E Jesus falou assim, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
E aí ela então dá um passo atrás e fala com o pessoal lá, ó, faz tudo o que ele disser. E eu tenho certeza que esse é o posicionamento de Maria, sabe? E o posicionamento correto, e Maria está falando para você assim, olha, faça tudo o que Jesus te disser. Porque ela não tinha autoridade espiritual sobre Jesus, não é? É um exemplo, ela é um exemplo para todas as irmãs, mas ela reconheceu que Jesus é o mediador. Então nós precisamos fazer tudo o que Jesus nos disser. Jesus, além de ser o mediador, ele também é sacerdote. E é interessante que ele fala, a Bíblia fala em Hebreus 5, verso 6, que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando o advogado forma, ou até um pouquinho antes dele formar, ele precisa fazer um exame, não precisa? Já ouviram falar? É o chamado exame da ordem dos advogados, não é? E aí depois que ele consegue então passar nessa prova, ele pode exercer a advocacia e trabalhar nos casos, não é verdade? A Bíblia está dizendo que o nosso advogado, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Por quê, irmãos? Porque o sacerdote é quem poderia entrar no local santo para poder fazer o sacrifício pelo povo. E Jesus, cumprindo todos os requisitos, não é? Como um completo advogado, ele também é sacerdote. E um sacerdote segundo, o primeiro sacerdote que nós vemos lá na Bíblia, né? O sacerdote de Salém. Então ele tem a capacidade, ô Alexandre, de entrar diante de Deus, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? O advogado precisa mostrar a carteirinha, né? E Jesus, ele tem então o livre acesso, porque ele é sacerdote, ele tem condição de prestar o sacrifício a Deus em favor de você, em favor de mim. Isso daí está relatado, como eu disse, em Hebreus capítulo 5, verso 6. Jesus também, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Observe que eu estou até agora lendo algumas características do nosso advogado, viu, gente? O ser humano gosta de ler grandes currículos, não é? E o currículo do nosso advogado, não há nenhum sequer que pode ser comparado. O nosso advogado é tremendo. João 14, verso 6, no Evangelho de João, diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Observa que Jesus usa o verbo no tempo certo. Ninguém vem ao Pai, porque Ele está no Pai. Se fosse nós, né? Nós poderíamos falar assim, ninguém vai ao Pai. Mas Jesus fala, ninguém vem ao Pai, porque na verdade Ele e o Pai, eles são um. Jesus, além disso tudo, Ele é a oferta perfeita. Olha para você ver, Ele é o preço. Porque quando alguém é levado a um tribunal humano, o que está querendo fazer? A justiça. E a pessoa vai ter que pagar um preço. Seja um preço financeiro, ou seja o preço da restrição da liberdade, ou seja o preço até da própria vida, como acontece em alguns países. Mas o que se quer no final do tribunal é pagar o preço. Quer que aquela pessoa que cometeu o mal pague até o último, né, centavo, né, em relação ao dano que ele causou. Agora nós sabemos que Jesus, ele já é a oferta, e é a oferta perfeita. Em João 1, 29, quando João Batista vê Jesus se aproximar, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos muito bem que o Cordeiro é um animal do sacrifício. O Cordeiro, ele pagava o preço dos outros. O Cordeiro não tinha pecado, mas ele era usado como pagamento do pecado dos outros. E Jesus, então, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o preço da sua
né? Ou das nossas transgressões? Então, diante do tribunal, nós temos o acusador, nós temos o nosso advogado, e nós temos a boa notícia de que o preço já foi pago por ele. Porque além de advogado, além de sacerdote, além de ser o único que pode nos representar, além de ser o único justo, o único caminho, o único mediador, ele também é o único sacrifício perfeito. Sacrifício que não tem defeito. Graças a Deus por isso. Ele é, então, o sacrifício suficiente para apagar a mancha do pecado em nossa vida. Se você quiser, você leia depois Hebreus 9, 26 a 28, e todo o capítulo 10 de Hebreus, que você vai ver que Cristo é suficiente para nos redimir. Agora, é bem verdade que existe, né, os promotores públicos, né, que prestam a assistência àquelas pessoas menos favorecidas, né? Mas na maioria dos casos, se você quer um bom advogado, o que você tem que fazer? Você tem uma causa, você quer pelejar por essa causa, tem que pagar, não é? Não é? E geralmente não é muito barato não é isso? Geralmente você precisa desembolsar um tanto, e se for causa que tem retorno financeiro, a pessoa já vai pegar ali uns 20%, 30% daquela causa, não é? E aí você fica todo feliz ainda porque a pessoa também tem interesse com você em ganhar, não é? E com Jesus? E com o nosso advogado? Como que é a contratação desse advogado? Porque eu te falo que realmente é preciso que a gente firme um contrato com esse advogado. Porque esse advogado, apesar de estar disponível para todos, ele não vai atender todos. Ele vai atender aqueles que firmaram com ele o seu contrato. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso, que o contrato com o advogado, com esse brilhante currículo, não é? O contrato com esse brilhante advogado, esse que está diante de Deus, o único que tem acesso ao juiz da sua causa, esse contrato se chama Nova Aliança. E é baseado no sangue desse advogado, no sangue de Cristo. Esse contrato somente pode ser assinado por você através do batismo. Você precisa passar pelas águas do batismo para assumir esse contrato com Jesus. Atos 2, 38, abra sua Bíblia. Atos 2, verso 38. Aqui então, nosso Senhor Jesus já havia ressuscitado, já havia deixado os discípulos para a formação da igreja, e então o apóstolo Pedro, ousadamente, movido pelo Espírito Santo, corajosamente, né, nós falamos sobre isso, que com certeza foi uma dificuldade muito grande pregar o Evangelho naquela época, né, como nós aprendemos lá no Enob, que em todas as épocas sempre foi complicado pregar o Evangelho. Às vezes a gente acha, está tão difícil, o grau da impiedade está tão alto que está tão difícil falar de Deus, mas se coloca lá na posição lá de Noé, que não tinha nenhum justo, não é? Se coloca lá na posição lá de Elias, perseguido de morte, qualquer um dos profetas, se coloca na posição lá dos apóstolos, onde tinham que praticamente viver escondido da perseguição. Então, né, nosso tempo também não é diferente. Nós precisamos assumir que, na verdade, a gente tem uma condição até mais tranquila do que eles para pregar o Evangelho. Então, nós não temos desculpa para isso, né? Então, o apóstolo Pedro, ele diz para aqueles israelitas lá que acabaram de crucificar Jesus: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse é o contrato. Eu te digo, se você quer um advogado, o único que pode te representar nessa causa, o único que é chancelado pelo Criador, você precisa contratá-lo, né? Você precisa formar sua aliança com ele através do batismo. E o batismo é a forma
de você contratar esse advogado. Marcos 16, eu vou ler aqui, diz assim, olha, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Diz assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. É por isso, irmãos, que hoje em dia o batismo é tão atacado pelo diabo. Se você ficar um pouquinho atento, você vai perceber isso que eu estou falando. Várias doutrinas têm se levantado no mundo para poder confundir o homem. Eu estava conversando com algumas pessoas que enveredaram por vários caminhos nessa nuvem religiosa que embaça a visão das pessoas e faz com que as pessoas vão tropeçando e não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essas doutrinas, no final, é negar o batismo. Porque negando o batismo, a pessoa não forma aliança com Jesus. Sem aliança com Jesus, ela não tem o direito a esse advogado. E sem o advogado, só resta para ela o acusador. E quem é que nunca cometeu pecado? Quem falar que nunca cometeu pecado, está pecando de novo, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Então, é muito triste conversar com pessoas que leem livros e que se dizem cristãos, que têm um embasamento no cristianismo. As pessoas são capazes de olhar para você e falar assim, não, mas eu estou tranquilo, porque esse livro aqui que eu estou lendo é baseado no cristianismo, mas é o Evangelho segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Ciclano, e todos esses evangelhos não conduzem a pessoa ao batismo. É triste isso. Eu conversei com uma pessoa, e a pessoa, não, tem que ler esse livro. Eu falei assim, o que esse livro fala a respeito do batismo? Não fala nada não. E o que você acha que é o batismo? Eu perguntando. O batismo é um ritual. Poxa, está vendo como é que o diabo está conseguindo enganar as pessoas? O batismo é um ritual. É algo de menor importância, que eu tenho opção de fazer, quando que na realidade é o primeiro exemplo que Jesus nos dá. E eu ouvi isso aqui, sabe, graças a Deus, irmãos, nós precisamos estar ligados na igreja, que nós somos abençoados de várias formas. E uma bênção que eu recebi foi um irmão que disse assim, olha, espera aí, se Jesus, que nunca pecou, que é justo, que é tudo isso aqui que eu li, e muito mais, ele batizou, eu não vou batizar? Eu tenho que encostar o rosto lá no chão, né? O corpo todo. Entende, irmãos? E nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados a alertar as pessoas. Nós precisamos pregar o batismo, que o batismo é a porta de entrada. Não espere a pessoa ficar perfeita para batizar, não, porque isso nunca vai acontecer. Porque é depois do batismo que a gente é aperfeiçoado. Então vocês que são recém-convertidos, vocês estão na caminhada, mas você já tem um advogado. O seu contrato já está assinado. É tão gostoso quando a gente assina o contrato que a gente sabe que fez um bom negócio e fala, não, agora não volta mais, não é? Então você assinou o seu contrato. Sabe, Deus te livre e te guarde. Mas se você vier, se Deus te chamar agora, você pode ter certeza que você está pronta. Sabe por quê? Não é por você não, é porque Jesus está pronto. Ele está pronto para te defender. Que conforto que isso nos traz, irmãos. O mundo não tem isso não. Sabe, as pessoas ficam desesperadas, porque é um fato que nós vamos experimentar essa primeira morte. E elas ficam desesperadas porque elas não têm solução, mas nós temos a salvação. Você precisa crer nisso de todo o seu coração, irmão, irmã. Hoje existe muitas pessoas como Naamã, procurando às vezes a salvação, procurando a solução do problema, igual ele estava procurando. Naamã tinha lepra,
E nós sabemos que podemos fazer um paralelo bem correto a respeito da lepra e do pecado, porque a lepra não tinha cura, e hoje eles conseguem paralisar, né? E aquilo então era uma sentença de morte, e hoje também o pecado, para quem não tem Jesus, não tem cura. A única cura do pecado se chama o sangue de Jesus. E então Naamã, com essa doença que estava colocando ele à morte, né? Era uma sentença de morte. Ele então chega no profeta, o profeta vai e manda ele se banhar lá no rio por 7 vezes, né? Afundar, levantar, afundar, levantar, afundar, levantar. E ele fica indignado. E vai embora. E as pessoas são assim. Porque elas não conseguem entender que o batismo é de graça. Você não precisa pagar nada por ele não. Viu? Você que está me assistindo, você não precisa pagar nada pelo batismo. O batismo é de graça. A salvação é de graça, é um presente de Deus. Não é por obra, você não precisa fazer nada. O que você precisa entender que Jesus é o único mediador. Entregar, ser sepultado no batismo e nascer de novo. E caminhar com Ele. Porque isso é fácil, gente. Então por que é então que tantas pessoas resistem ao batismo? Porque estão no engano do diabo. Porque o batismo é fácil. O batismo é o mais fácil. Eu estou recebendo um favor. Esse dia eu estava dando um exemplo para meu menino e falei assim, olha, se alguém chegasse para você e falasse assim, está aqui uma mala aqui com 100 milhões de dólares. Você quer para você? O que a pessoa ia falar? Hã? É claro, né? Agora as pessoas, diante do batismo, elas falam assim, não, eu vou pensar um pouco. Né? Quando você oferece a mala de dinheiro, a pessoa não fala assim, não, vou pensar primeiro. Vou ver se eu consigo carregar, né? Será que esse dinheiro vai me fazer bem? Eu vou pensar. Não, as pessoas não pensam isso. Agora Deus está dando algo para a gente que é para a eternidade, que é a mala de dólar que a traça vai comer. O que Deus está te propondo, ninguém vai destruir. Sabe, porque lá o Senhor vai habitar junto com você, e Ele será o seu Deus, e Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e lá não haverá nenhum pranto, nenhum ressentimento do mal, nada. Irmãos, nós não temos isso aqui não. A maior felicidade que você pode ter, que ela vai ser sempre incompleta, porque você vai lembrar do outro que não tem, você vai lembrar do outro que está sofrendo, e você não consegue ser completo em nada disso. Mas Deus quer te dar algo que é completo. Então essas pessoas estão recusando. Mas é fácil demais aceitar, é como a mala, não, então me dá aqui que eu levo. É assim que você tem que fazer com o batismo. Eu quero o batismo. Eu quero esse advogado para me defender. Eu quero ser salvo no nome de Jesus. Porque a sua vida está passando e a minha também, e nós teremos que prestar contas a Deus. Aí então, um servo de Naamã, corajoso, porque podia ter colocado a cabeça dele a prêmio, falou assim, mas meu senhor, né, meu pai, não é possível, se te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele está te pedindo simples, o que custa fazer isso? E aí então, ele fez conforme foi a ordem e foi purificado da lepra, assim como você precisa fazer. Você precisa ver a simplicidade do Evangelho, aceitar o exemplo de Jesus, aceitar o batismo e ser purificado dessa lepra espiritual que não tem cura a não ser por Jesus. O sangue do Cordeiro é hoje como representou nos tempos de Moisés. A casa que tiver a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte não passaria. E é isso que significa o sangue de Jesus na nossa vida. Né? O acusador pode levantar 1000 argumentos contra você, contra mim. Pode mostrar lá no livro, toda coisa errada que você fez. Mas se você tiver o sangue de Jesus, Jesus falou, esse eu já paguei por ele. O preço dele está lá na cruz do Calvário. Esse me pertence. É isso que vai acontecer. Gostaria de finalizar então com a passagem de Apocalipse, capítulo 19. Eu queria aproveitar para falar que se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje dá tempo, né? Pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus não voltou ainda hoje. Então você que ainda não passou pelo batismo, dá tempo de ser batizado, dá tempo de entrar, né, nessa festa que vai ser a boda, né, bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 11.
Presta atenção nisso daqui, irmãos. Apocalipse 19, verso 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É muito forte isso, irmão. Tem que dar uma parada aqui, não tem jeito. Olha só esses adjetivos. Presta atenção nisso. O nome dele é Fiel e Verdadeiro. Nos tempos de hoje nós buscamos tanto por isso, pela verdade, alguém que é verdadeiro, alguém que é fiel, que você pode confiar. Ele julga e peleja com justiça, num mundo que nós temos tanta injustiça. Verso 12, os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, Ele fará a justiça, porque Ele é o eleito de Deus. Ele é o aprovado de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. E a Bíblia está dizendo aqui que Ele tem uma espada afiada e Ele pisa o lagar da ira de Deus. E eu aproveito para falar, abertamente, sobre a ira de Deus. A ira de Deus vai vir sobre aqueles que não o temem, sobre aqueles que não guardam os seus mandamentos, sobre aqueles que não têm aliança no sangue de Jesus. Muitas vezes nós pensamos no Deus misericordioso, que de fato Ele é, mas esquecemos no Deus justiça que Ele irá fazer e que Ele é. Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E eu espero que eu e você, você que está assistindo esse vídeo, possa se arrepender, possa viver uma vida santa diante de Deus, possa viver uma vida para ser chamado filho de Deus. Se você não é batizado, que você procure o batismo, procure entender qual é o batismo bíblico, que não é para crianças, não é para pessoas que não entendem, mas é para pessoas que já conseguem responder por si mesmas, pessoas que já entendem, que já pecaram, que precisam da salvação. Nesse momento eu queria chamar os pastores dessa igreja. Se você tem algum pedido de oração, um agradecimento, talvez um problema que você está passando, não deixe de elevar isso diante de Deus. Irmãos, a palavra diz que a súplica do justo, ela tem uma eficácia, é 100% de eficácia. Então aproveite a oportunidade, esteja orando a Deus, e que o nosso Deus seja louvado.